Aqueles que tivessem com a dor de vara, tinha que pegar a vara e jogar nas costas e sair correndo com ela para modo ficar bom. Tinha que ficar com a mesma dor de vara, que era por causa dele não botar força. Aí tinha que correr com ela nas costas, com aquela varona de 4, 5 metros, 6, nas costas, para modo poder melhorar, que a vara jogava para um lado para outro, para um lado para outro, e aí consertava o corpo dele. A gente queimava os peitos com toicinho quente, era a comida mais que a gente comia. Porque o remeiro da barca, ele trabalha só em cima da ignorância. Nós trabalhávamos com as varas eram um cipó de pau grande, de 4, 5 metros, dessa grossura. A gente trabalhava o dia inteiro com aquela vara aqui. Isso aqui da gente aqui, aquilo cortava aqui, que chegava a nós parar de trabalhar, mudava para o outro lado. O remédio que nós tínhamos para sarar aquelas feridas que a vara fazia, porque ela pegava e tossia assim, aí cortava, né? A gente comprava, o patrão comprava pano de toicinho de porco e botava lá na despensa da barca. O remédio que tinha para sarar aquelas feridas, a gente pegava um pedaço de toicinho, fazia um espeto e metia assim de fogo e botava ele para derreter ali. Quando ele estava derretendo, a gente batia aqui em cima para cozinhar essa carne aqui, para poder sarar aquela. Se não fosse o bom Jesus. Os remeiros, eles desempenhavam um papel muito importante na integração socioeconômica e cultural de várias regiões do Brasil. Eles se alugavam nas barcas como empurrador de vara. Eram jornadas extenuantes de sol a sol, por meses, troca de um salário muito baixo. As condições eram desumanas. Mãos inflamavam, peito às vezes se abria, enxaga, com aquele detalhe do varejão pressionando. Às vezes o varejão quebrava e podia levar até a óbito. Eles eram muito conhecidos pela agressividade na cidade ribeirinha, mas era uma reação à violência, discriminação social que eles tinham. Eles eram chamados de porcos d'água, de piau, de uma série de coisas. E eles, muitas vezes, eles eram forçados a ter que cauterizar aquela ferida do peito com sebo quente. Quer dizer, era uma dor que fazia que muitos deles até abandonassem e que saíssem fora, não conseguia segurar aquele queimor, né, no peito para fazer aquele calo para colocar o varejão. Apesar de tudo, os remeiros contribuíram significativamente para o mercado interno. Eles transportavam sal, rapadura, cachaça, feijão, uma série de coisas. E aquele detalhe, fizeram parte da nossa cultura. Assista o vídeo até o final, tem umas dicas, tem os depoimentos de algumas pessoas. E no final, o Marco Ribas interpreta uma loa, que era aquelas cantigas feitas em retaliação aos insultos que eles recebiam dos beiradeiros e dos aposeiros, né? Aquelas chamanês de porco d'água, aí eles fizeram umas cantigas e descia cantando. Então eles insultavam de lá e eles cantavam de cá. Vamos conferir. Vai parecer meu avô. Porque meu avô andava numa ema dessa, entendeu? E essa ema, ele falou pra mim isso, que eu sou o neto mais velho dele, né? Na época, eu era com 10 anos, 12 anos, ele falou pra mim: olha, meu filho, tá vendo aquele pé de gameleira ali? De frente aqui onde a terra de vocês, que você mora aqui, olha, ali é onde seu avô dormia. Era 22 homens, eu andava 22 homens. Nós dormíamos naquele pezão de gameleira, amarrava ela no pé de gameleira e quando acabava cheia de rapadura. Aí seu avô era que pilotava, tinha vez que eu pilotava e tinha vez que eu ia pra vara, porque era 2 ganhos. Eu ganhava pra pilotar e ganhava também um pouco, porque seu avô tinha tinha sua mãe, tinha as outras filhas, então para dar de comer todo mundo, tá entendendo? E as outras na escola, e tudo para dar de comer todo mundo, era obrigado eu servir de plástico lá, que o leme era lá na ré,
e servir de vara nos peitos para empurrar essa ema, que se chamava Mississippi. Era não sei quantas mil rapaduras, 20 e tantas mil, 40 mil rapaduras. Agora ali era o dia todo na vara. E eu falava, e passava quanto tempo? Ele passava 2 meses, passava 70, 80 dias para chegar no lugar. Era. Eu vou pegar aí de lá no caso, para o senhor sair da Lapa até o Cadeirão, era o dia todo. Quer dizer que das 6 às 6 ele demorava demais, porque tinha lugar fundo. Quando era no lugar fundo tinha as vogas. E descendo na voga e subindo na vara. Tinha lugar para encostar e todo mundo ficava de um lado e tinha as varas. A gente queimava os peitos com toicinho quente, era a comida mais que a gente comia, era o feijão com toicinho, né? Tinha o que cozinhava, o que cozinhava não fazia quase nada, só era para fazer a comida. Ajudava assim também, tinha vez, ele ajudava. Agora eu era que ia pro leme atrás, tinha vez que eu ia pro leme e o dono ficava dentro dessa. O dono mesmo ficava dentro da palha. Tinha uma parte de palha de coco na frente e a gente ficava ali dentro, as toldas. Eu não dava água, eu tirava a água, tinha vez, de noite para não molhar a mercadoria. Todas dava água, então já tinha o tirador d'água, já tinha o cara com a vazia para tirar água, diretamente separar com a lata de querosene. A lata de querosene com a borracha do lateral, só era tirando água sem parar, tinha o tirador d'água, ganhava só para isso. Hoje é mais fácil, né? Tem uma bomba, você tira a água com a bomba, não mexe com a tiração de água. De primeiro era assim, dá pra você ver aí que é verdade, olha lá. Olha ele com o chapéu aí. Meu avô foi o forte disso. Ele chamava Elpídio, ele ia até Pirapora, eu acho, Januária, para todo canto. De Januária, Minas Gerais para baixo, ia até. Ele falou comigo que passava várias vezes na Lapa, agora ele passava mês. Ele sabia tudo, sabia pegar dourado, ele sabia caçar, foi caçador, muitos anos caçando. Com a chegada da navegação, as coisas foram mudando. E havia um preconceito muito grande contra os remeiros, que eram pessoas simples, muito humildes, muito fortes. E a maioria deles usavam um saco, eles vestiam um saco, faziam 2 buracos para ferver de manga e praticamente remavam daquele jeito, empurravam os varejões daquele jeito. E dos barrancos e dos próprios vapores que já começavam a navegar naquela época, eles eram chamados de porcos d'água. Então eram feitas loas, cantigas para rebater as coisas que eles diziam. Ouçam essa com Marco Ribas. Juazeiro é da Lourdes, Petrolina dos Missais, Casa Nova da Caristia, Centro-Sé é da nobreza, Remanso da valentia, Pilão Arcado da desgraça, Chique dos bundão, Icatu cachaça podre, Barra só dá ladrão, Bom Jardim da rica flor, Urubu da Santa Cruz, triste do povo da Lapa, se não fosse o bom Jesus. Carinhanha é bonitinha, malhada não sei se é, passa por Manga e Morrinhos e paga imposto em Jacaré. Januária, cachaça boa, São Francisco da Rilia, São Romão da gente à toa, e Pirapora, alegria.